Eu, eu quero agradecer a oportunidade do Centro Municipal de Saúde muito obrigado. Não tenho o prazer de frequentar o Centro Municipal de Saúde, mas é com muito gosto que aqui estou, na companhia de grandes amigos e de pessoas que me interesso. Em primeiro lugar, quero agradecer, quero continuar a agradecer ao Dr. Pires, que de alguma maneira está é um dos responsáveis desta sessão e deste trabalho. Agradeço ao Pedro o convite para estar presente, o convite para que partilharmos comigo, o convite para dizer aqui umas palavras ao Rui, que participou deste trabalho e, evidentemente, agradeço a todos vocês que estão aqui hoje connosco. O que é que eu poderei dizer sobre este livro? Este livro é um epistolário e reúne 50 cartas trocadas entre os filhos e o António Machado. De facto, de entrada podemos lamentar uma coisa, é que não foi possível restituir este volume as cartas que António Machado escreveu ao Agostinho da Silva. O Agostinho da Silva era uma pessoa muito viva, muito desafiada e, portanto, naturalmente, houve muitos papéis que nos falou e há conjuntos epistolares famosíssimos que certamente desapareceram e que nunca mais poderão ser restituídos. Eu imagino, por exemplo, as centenas, ou pelo menos as largas dezenas de cartas que o António Sérgio traz como obstinação e que, evidentemente, não se conhece apenas o nome, que é uma coisa, não é? Que é uma coisa que nos deixa hoje muito tristes, não é? Porque certamente terá sido melhor, proveitoso. O Agostinho da Silva conheceu António Sérgio em 1931, em Paris. E manteve com ele, o Agostinho regressa em 1933 e o Sérgio continua no exílio e vai de Paris para Madrid nessa altura. Só o Sérgio só regressará a Portugal por volta de 1936. Portanto, há um período em que o Agostinho está em Portugal, o Sérgio está em Madrid, estão próximos, mas não têm outra maneira de comunicar-se na carta, e em que o Agostinho da Silva, de qualquer maneira, tem um papel importante nesse período, em termos de manutenção e até de orientação e direção da Seara Nova, que é feita em Portugal por intermédio do Agostinho da Silva, mas cujas orientações e o pano de fundo está a ser feito atrás das traseiras pelo António Sérgio, que certamente terá havido uma abundante correspondência entre os dois, os comerciais até bem. O Agostinho da Silva, por um lado, com estas coisas, não é? Um desapego tão grande, um homem que mudou muitas vezes de vida, mudou muitas vezes de casa, que se desfez, portanto, de muita bagagem, de muito espólio pessoal, e houve muita coisa que se falou. Mesmo assim, as cartas do António Machado para o Agostinho da Silva, sobretudo aquelas que o António Machado traz escrito já na década de 70 e 80, eu fico muito admirado. Quando o Agostinho faleceu em 1954, todo o conteúdo, todo o espólio em papel que estava na casa que nós conhecemos, na Travessa do Barricado de Lixo, o que foi feito nesse espólio? As cartas de Paulo estão uma parte das cartas de Paulo, porque estas cartas que nós temos aqui, que são 50, eu diria que estas cartas correspondem a dois grandes períodos. Um período em que o Agostinho está no Brasil, e que é um período relativamente curto em termos temporais, mas que tem grande importância, e que é o período de 68 e 69. É claro que neste período em que o Agostinho está no Brasil, é preciso dizer que o Agostinho está um semestre também em Nova Iorque, mas ao serviço da Universidade Brasileira. Mas, de facto, o endereço, neste caso, do comitê, é
Nova Iorque. Mas ele está está ao serviço das universidades. Portanto, eu considero isso, eu não acredito que o Agostinho tenha guardado as cartas de Miguel que recebeu em Nova Iorque. Possivelmente, ele recebia as cartas e rezava muito da forma melhor, mas foi para Los Angeles, logo a seguir, nós temos o Agostinho transportado pela bagagem todo o papel que recebeu, e para além das cartas de Miguel que recebeu muitas, provavelmente o Agostinho deixou tudo e foi apenas caminho. Olha, a pessoa é possível também, é possível. É possível. Isto também faz sentido. O Agostinho em Nova Iorque, o Agostinho está em Nova Iorque, a primeira carta que ele escreve para o António Miguel é uma carta escrita já do verão de 68. E o Agostinho deixa Nova Iorque no final de janeiro. E antes de ir para o Brasil, vai para Los Angeles. Portanto, não é fácil, como viajar de Nova Iorque para Los Angeles. Com destino exterior a Brasil, com bagagem, quer se há descanso de coisa, provavelmente livros, com ele, papéis, cartas, coisas outras, em viajar para Los Angeles com bagagem. E o mesmo acontecerá quando regressar a Portugal em agosto de 69. Este período é muito. O Agostinho está de 68. De agosto de 68 a fevereiro de 69 fora do Brasil. Em início de fevereiro, o Pedro foi em janeiro, de facto, efetivamente não deixa Nova Iorque no final de janeiro, mas vai ainda um curto período para Los Angeles, onde faz um conjunto de conferências na Universidade de Los Angeles, onde tem um grande amigo na altura, que certamente está na origem deste convite que ele tem para ir para Los Angeles, ficava a muitas horas de distância de Nova Iorque, muitas e muitas. Portanto, ia de haver uma razão especial para ele atravessar os Estados Unidos da costa oeste para a costa oeste, assim se imagina, para depois se dirigir ainda para o Brasil. Portanto, é um convite de um grande amigo que ele tem, que é o Alberto Machado Rosa, uma açoriana, que ele conheceu em 59 na Bahia, e com o qual conviveu muito no período que vai de 59 a 61, e para o qual escreverão prefácios sobre esse Queiroz. E, portanto, ainda se encontra com ele na década de 60, no início da década de 60, em vários outros finais de verão no Brasil, mas depois não torna a rever até ao final da década de 60. E tem esta oportunidade de voltar a encontrar o Alberto Machado Rosa e a esposa, Alexis Machado Rosa, que é vive e que vive ainda hoje nos arredores da cidade de Évora, e que é uma pessoa que de vez em quando nos encontra e que tem quase uma vontade, e que é de facto uma velhinha adorável, com uma memória extraordinária de todo este período, e que certamente tem muito gosto de estarmos aqui connosco. Mas, como calcular, é fácil, se preciso alguém que ele nos buscar, porque não é possível, mas eu queria uma palavra muito interessante a dizer. Eu, em casa, a propósito dos manuscritos do Agostinho, eu, em casa da Algice, há pouco tempo, tive a oportunidade de consultar um manuscrito do Agostinho, que o Agostinho deu-se. Em 71, foi um manuscrito, e que ela me perguntava o que é que eu devia fazer aquilo. E eu disse que acho que São Agostinho de Setúbal seria provavelmente melhor, ou a Biblioteca Nacional, ou o grupo, seriam os melhores destinos para oferecer aquele manuscrito. Portanto, o Agostinho vai nesta altura para Los Angeles, onde está um curto período, numa semana, e regressa ao Brasil. Regressa ao Brasil em fevereiro de 69. Portanto, uma curta estadia. O Agostinho, quando vai para o Brasil, ele não sabe se esta vida ele será como falou. Ele não tem a mínima ideia do que é que vai acontecer no Brasil no seu
situação da universidade é muito incerta e algo perigosa, por causa da ditadura militar e da evolução da ditadura militar, e portanto ele não está hesitante sobre aquilo que vai acontecer, mas estou inteiramente convencido que em fevereiro de 69 nunca o Agostinho da Silva teria passado pela cabeça que a Liga seria a Portugal como parece. Nunca. Ele estava longe de pensar em que em agosto já estava em Portugal e de vez. Estava muito longe de pensar nisso. Olha, de facto, eu vou voltar muito para o outro um dos grandes interesses deste história é exatamente fornecermos um conjunto de elementos importantíssimos para nós percebermos o que é que o Agostinho pensava quando está em Nova Iorque, quando regressa à Basílica e aquilo que entretanto lhe vai acontecendo no regresso à Basílica. E aquilo que acontece é tal ordem grave que ele se sente obrigado a concluir a regressão a Portugal. Digamos que entre fevereiro e maio a situação profissional do Agostinho da Silva e as relações que ele tem com a reitoria que naquele momento governa a Universidade do Brasil são de tal ordem perturbadas e graves que a lei de maio e junho toma a decisão, de facto, toma a decisão que é derivada da Universidade do Brasil. Até porque ele não era professor da Universidade do Brasil. Ele oficialmente era professor da Universidade de Santa Catarina e que estava a fazer uma comissão de serviço na Universidade do Brasil. Portanto, ele está sempre a respaldar, digamos assim. Tem sempre uma proteção de fundo que lhe permite, se as coisas não correm bem no Brasil, eu regresso ao local de trabalho da origem, que é a Santa Catarina. Bom, já agora para vos dar uma ideia, vale a pena termos esta ideia. Eu falei há pouco, disse há pouco que estamos dentro de um escolar 50 cartas. 50 cartas. Ora, praticamente metade deste episcolário, estamos a falar, neste caso, 23 cartas, são escritas entre agosto de 68 e julho. A última carta escrita pelo Agostinho da Silva, antes do regresso a Portugal, é de julho, 17 de julho de 69. Ora, 23 cartas, praticamente meio do episcopado, é publicado, ou é escrito, neste caso, é escrito entre agosto de 68 e julho de 69. Este é um período crucial neste episcopado. Compreende-se. Por um lado, a situação incerta profissional do Agostinho da Silva na Universidade do Brasil. E, por outro lado, é preciso ter atenção que o António Telmo tinha acabado de deixar ele próprio a Universidade do Brasil. E, portanto, o relacionamento entre António Telmo e Agostinho da Silva tinha sido muito estranho. O António Telmo tinha chegado a Brasília no início do ano de 66 e tinha ficado 2 anos na Universidade do Brasil. Portanto, ao longo desses 2 anos, e são 2 anos em que de alguma maneira se pode dizer que o Agostinho da Silva esteve efetivamente em Brasília, o que não acontecerá, já vimos, no segundo semestre de 68, em que o Agostinho vai com uma comissão, não com uma comissão de serviço, mas fazer uma leitura semestral no Queen's College de Nova Iorque. São 2 anos em que o Agostinho está em Brasil, e em que estabelece um contacto de grande proximidade com o António Telmo, mais velho que ele, uma diferença de 20 anos, mais de 20 anos. Portanto, há uma diferença de idade muito acentuada, muito visível nesta altura. O Agostinho é praticamente um homem maduro, é um homem mesmo de trabalhar
em baixo de 60, faz 60 anos, exatamente na altura. Quando então chega a Brasília, está ele a fazer 60 anos. O que faz 60 anos? Não, faz 60 anos. Em 13 de fevereiro, 60 anos. E a coisa não chega. Na questão de ela chegar a Brasília, está o que fazer 60 anos. É mal, digamos assim. Eu não diria de maneira nenhuma o espírito confliteiro. Mas é um bom facto. Tem uma experiência já muito adiantada, muito adiantada. Ao contrário, então, digamos, não é um nome novo, não se pode dizer isso. O Telmo fará em Brasil 39 anos. 39 anos. Não se pode dizer que seja um homem novo. Mas é um homem que está procurando a sua vida. É um homem que está numa adolescência muito adiantada. As fotografias que nós vemos do Telmo em Brasília ainda nos parece que há nele qualquer coisa de adolescente. Portanto, eu tenho 39 anos. É um homem que fará em Brasil em 67 os 40 anos de idade. E 40 anos nesta altura, enfim. Então, o Telmo faz o segundo casamento nesta altura. E casou com a Maria Antónia, que é amiga, que eu tenho também que não posso estar aqui connosco, da Anaí, que nasceu no Brasil neste segundo casamento. A Anaí nasceu no Brasil. A Anaí tem hoje 47 anos. Mas tudo isto se passou há 47 anos. A Anaí nasceu em Brasil em 67. No ano que então fez 40 anos. A Maria Antónia é muito era quase uma jovenzinha, nas fotografias que nós vemos, a Maria Antónia é uma jovenzinha que tem esta relação. O Agostinho teve uma relação muito forte com este casal, com o Telmo, e encontrou pontos muito ricos com o Telmo, e digamos que traz uma esperança muito grande no Telmo, nesta época. O Agostinho foi para Brasília em 62. Foi para Brasília em 62. A Universidade é fundada em 62. Nós podemos dizer que o Agostinho é um dos fundadores da Universidade de Brasília. Podemos dizer que o Agostinho é um dos fundadores da Universidade de Brasília. E faz um trabalho muito particular na Universidade de Brasília, que é tentar incentivar os estudos da cultura portuguesa. Ficou a seu cargo os estudos da cultura portuguesa na Universidade de Brasília. Quando se dá a ditadura militar em 64, o Agostinho tem o máximo interesse em levar para Brasília um conjunto de jovens que pudessem representar, não ele, que estava com 60 anos, e portanto nós estamos a nascer e estar fora, mas um conjunto de jovens que tivessem vivido uma longa vida profissional à casa do Telmo e que pudessem representar o Brasil uma garantia de todo o trabalho que ele tinha iniciado ia poder ter um desenvolvimento. Então, é o primeiro que chega à Brasília e com quem o Telmo estabelece este relacionamento. Compreende-se esta relação disciplinar e quase filial que o Telmo estabelece, ou o Agostinho estabelece com o Telmo. É evidente que, para além disto, a relação do Telmo com o Agostinho não é apenas uma relação profissional. São dois seres que têm um entendimento muito mais largo, muito mais largo do que apenas uma relação institucional. Talvez a relação com o Eduardo de Sousa tenha sido mais institucional, não sei. É evidente que também havia pontos de contacto muito fortes entre o Leonor e o Fábio. O André Paguei que era a Brasília, tivemos na função do espaço, sobre calcular, sobre a observador, e o que estava de manhã,
porta do gabinete a sonar antes, então, durante várias horas, como estavam a cerrar, na relação do Telmo do muito mais forte com o Leonardo foi convivido nesses anos 50 em Lisboa, e larguei em Lisboa, no século, o homem da Biblioteca do Norte, em Brasil. Desculpe, completamente. Vai depois, muito a propósito. Só que daqui a 2 anos, portugueses no Brasil, já, eu penso que um deles já estão naturalizados portugueses. Ou seja, já não tinham nacionalidade portuguesa, já estavam naturalizados brasileiros. O Agostinho era brasileiro desde 59. Mas, digamos, há 2 homens importantes que estão em Portugal e que estão no Brasil nesta altura. O Adão de Souza, os estudos clássicos, e o Agostinho de Silva, os estudos portugueses. E quer hoje tem um papel junto ao António nesta altura. Pode-se mesmo até dizer que o pretexto de entrada na ida do António Telmo para Brasília terá sido mais global do que propriamente parece do que o Agostinho. Por uma razão, como o Pedro disse, é que o Adão de Souza já conhecia o António Telmo do início da década de 50 de Lisboa e sabia que o António Telmo era um latinista. O António Telmo tinha feito estudos na área da filologia clássica em Portugal. E, portanto, naturalmente, o Eudónio de Souza, que tinha aceitado a filologia clássica em Brasília, necessitava também de uma obra para trabalhar com ele. E ter-se lembrado, numa das vezes, então, que este nosso Brasil, que é o António Quadros, ter-se lembrado que havia em Portugal um jovem latinista que lhe fazia muito jeito se fosse para o Brasil e, portanto, estabelece este convite para o António Quadros convidar o António Telmo a ir para o Brasil. Posteriormente, quando o António Telmo chega ao Brasil, muito possivelmente a centelha que se estabelece pelo Espírito é mais forte do que propriamente pelo Adão de Souza. Portanto, durante 2 anos, o Telmo e o Agostinho da Silva são muito próximos. E estabelecem, como o Pedro disse, um contacto que extravasa muito os mundos da universidade e que passa muito por estas conversas que temos no Sagrado. O Sagrado é a marca à volta, é a marca do Planalto Central. É a marca de qual é a grande cidade que está no próximo, na Mato Grosso? Goiás, exatamente. Muito bem, obrigado. É exatamente Goiás. É Goiás. Eu como cara, o Agostinho de Silva, na Universidade de Goiás, é uma das fontes que o Agostinho de Silva está a fazer. Uma nata própria daquele planalto central, onde o Agostinho tem as histórias do Agostinho no Brasil, algumas delas são deliciosas e muitas delas são contadas por muito curiosas. Não estão muito vivas na memória, mas, por exemplo, isto é certo. O Agostinho não falava com o António Telmo na universidade. O Agostinho chamava o António Telmo para ir passear no Cerrado de Mota e conversar. Portanto, as conversas não eram conversas de universidade, eram conversas de 2 pacientes que se perdiam no Cerrado a conversarem com o outro. O Agostinho vivia numa cabana do Cerrado. Era o único professor que vivia numa cabana no Cerrado. O António Telmo diz que uma vez quando o Agostinho da Silva dirigia para a universidade e tinha um caminho segundo o António Telmo para fazer todos os dias de ida e volta de 4 ou 5 quilómetros. 4 ou 5 quilómetros. E uma vez, no meio do Cerrado, encontrou uma cobra, não sei se fiz memória, mas uma cobra de muito respeito e que tiveram de pensar os dois, puseram-se a avançar um com o outro para perceberem o que é que ia acontecer, porque nenhum nem outro sabia muito bem o que é que ia acontecer. E da dança parece que a cobra se afastou e deu passagem ao Agostinho. Outra história que o Agostinho conta, que o Telmo conta desta vivência no Cerrado
Agostinho da Silva é que o dia de manhã, ao acordar, ou de madrugada, quando Agostinho acordou, tinha uma perigosíssima aranha a subir pelo pescoço. E, novamente, aquilo que o Agostinho faz é dançar e esperar que o animal entre na dança com ele. E daí resultou que a aranha se afastou e que o Agostinho pôde continuar a fazer a sua vida. Outra história que já me conta desta vivência no Cerrado do Agostinho é que um dia, quando o Agostinho ia a caminho da universidade no meio do Cerrado, é assaltado. É assaltado e sofre algumas perícias e é hospitalizado na seguinte. E no dia seguinte, o António muito preocupado, foi visita ao hospital. E a grande preocupação que o Agostinho teve quando começa a falar com o António o que é que há a fazer e tal. O Agostinho disse que está tudo tratado, não há qualquer problema, esteja descansado, a polícia já esteve aqui, está tudo orientado. E o Telmo perguntou-me, e qual foi a sua grande preocupação disto? E o Agostinho respondeu, a minha grande preocupação foi fazer de maneira a que os assaltantes não pudessem ser identificados pela polícia. E, portanto, as histórias do Agostinho são infinitas neste cerrado. O Agostinho no cerrado brasileiro, do Planalto Central, deixa-me só dizer uma coisa muito curiosa. O Agostinho fez uma comunidade de estudantes. Portanto, não vivia sozinho, vivia com uma comunidade de estudantes que recebia da Bahia baianos, que não tinham dinheiro para estudar, que não tinham dinheiro para se instalar em Brasília, e era um Agostinho que os recebia no seu barracão, um grande barracão onde ele vivia, um barracão de obras, e assim construiu primitivamente um barracão de obras, e que ele adaptou a receber estudantes, foi ter 12 estudantes nesta comunidade. Os próprios estudantes batizaram este local como Trata. Era a comunidade dos trapistas. Portanto, foi o Gilberto Gil, o Caetano Veloso, tem ainda hoje memória desta comunidade, que na altura era vista como uma espécie de comunidade de índios. Estamos a falar entre 66 e 69. Portanto, estão a ver o que foi isto dá-se uma tal de imagem de pura vivência do Agostinho da Silva em Brasil. É evidente que o homem destes, quando regressa aos Estados Unidos, é uma pessoa muito pouco grata à reitoria daquela época. É visto, digamos assim, como um marginal na universidade daquela época. O Agostinho é dos poucos professores que conseguiu sobreviver à ditadura militar. Há muita gente que logo em 64, 65 é afastada do Brasil. Não sobrevive. Em primeiro lugar, o grande fundador da Universidade do Brasil, ou os dois grandes fundadores, mas um deles, o Narciso Leiro, que é quem convida, que é reitor na altura do golpe militar, e que é ele que convida a Agostinho Silva a ir para o Brasil em 61, 62. E que não sobrevive. E há muitos que não sobrevivem. Mas o Pedro Agostinho, o filho do Agostinho Silva, é um dos que, em 65, o Agostinho sobrevive, foi sobrevivente, mas não se esqueçam que a ditadura militar evoluiu num sentido cada vez mais possível. E quando chegamos a 69, a situação está muito complicada. E 68 foi a terceira invasão da Universidade de Brasília. As três invasões. Em 68 é mais complicado. É aquela que obrigou o Telmo a regressar a Portugal. O Telmo regressa a Portugal em 68 porque a situação militar no Brasil é tão grave e
e tão difícil que ele não consegue já evitar. Não se esqueçam que o Telmo de 67 não teve um filho. E a situação de 68 foi tão complicada que a universidade esteve vários dias sitiada pela polícia. Ou seja, ninguém devia subir da universidade. O Telmo viu-se aflito porque tinha uma criança com ele. Eles viviam na universidade, o campus da universidade. E não podiam sair. A universidade estava cercada pela polícia militar. Foi uma situação gravíssima e que chegou mesmo a implicar feitos enormes. Uma situação de grande. É isto que obrigou o Telmo a regressar ao Em 69, o Espírito da essa, agora, a professão catedrática da Universidade do Brasil, mas as limitações que a reitoria impõe são de tal ordem que o Agostinho não está interessado em submeter-se, mesmo sabendo que põe em perigo a continuidade dos estudos portugueses, que são um dos grandes projetos do Agostinho tem no Brasil, nesta parte final, em Brasil. De qualquer maneira, como eu já disse, há dois grandes discípulos que o Agostinho ainda recebe, que o conhece pela primeira vez, mas que são novos, que começam a trabalhar com ele de uma forma muito próxima e que de alguma maneira lhe garantem a continuidade da obra dele no Brasil, que é o João Ferreira, e antes de João Ferreira, o Conceição Sousa. Vão assegurar, de facto, num período muito curto, depois de 69, mas num período ainda posterior a 69, alguma herança do Agostinho no Brasil. Mas, enfim, regressamos a este episódio e encontramos, de facto, nestas 23 cartas, escritas entre agosto e 68 e junho de 69, encontramos elementos que vão nos iniciar para compreender todas as funções do Agostinho com a reitoria e as razões e as causas pelas quais o Agostinho Silva acabou por deixar Brasil. Isto, até a publicação deste episódio, era algo que nós não compreendíamos e que não sabíamos. Sabíamos que, sim, senhor, o Agostinho tinha deixado Brasil, mas não havia nada que pudesse esclarecer com pormenor aquilo que tinha acontecido. E, de facto, nós compreendemos que a reitoria, neste momento, é uma reitoria feroz, é uma reitoria aos títulos militares. Isto são, digamos assim, é o poder militar a atuar contra a Universidade Brasileira, mas como a Universidade Brasileira aguentou-se com o mínimo de capacidade interna até ter uma 66. Em 66, houve a primeira grande invasão brasileira, era o Distrito Federal, que teve uma primeira invasão em 64. A Universidade sofreu uma primeira invasão em 64. Foi muito terra. Alguém testemunhou em 64 que o Agostinho, no momento da primeira invasão, andava a evangelizar os militares pela liberdade. E chegou a recebê-los no Centro Brasileiro de Estudos Portugueses. Não, estamos testemunho do homem que vai trabalhar no o homem que vai trabalhar que vem de São Paulo, sim, é possível que não tenha nome. É um brasileiro que passa por Brasília nesta altura, depois fica em São Paulo, que chega a publicar um livro na Sociedade Responsável Popular. O mesmo é o Bruno. É o médico, nesta altura, vai para Brasília, vamos para São Paulo, está a fazer uma história da cultura, em que diz que no momento do golpe militar em março de 64, o Agostinho vai para as primeiras linhas, gritar liberdade junto dos militares. E com os militares, na altura, tudo aquilo era muito sincero, que tinha feito há uma segunda grande invasão em 66, que é assim que nós falamos, e que acaba por expulsar o próprio Agostinho.
que é professor do ensinamento no Brasil. Ele lembra que continua a dar testemunho, que o Agostinho dá testemunho que o Agostinho teve a sua vida como regra dos contínuos. Isso tem que ser uma regra do contínuo. É uma regra que há duas horas. Então, se ativamente sim, pela regra dos contínuos. Por exemplo, quando os mísseis soviéticos estão a chegar a Cuba, há um grande comissão brasileiro e um dos homens que faz o principal discurso é o Agostinho. Isso é antes da ditadura militar. E num período em que o Brasil chega a Portugal, chega lá. Está a ditadura militar. Está a ditadura militar. Chegou a falar contra o que é Portugal, em Brasil, em 60, regular, 62. Há uma luta muito tensa no Brasil. Acho que sim, o Brasil está-se a aproximar perigosamente, não direito do bloco soviético, mas do bloco neutral. Está a fugir cada vez mais à dependência dos Estados Unidos. Não pode estar cada vez melhor para os Estados Unidos. E Cuba, mas enfim, não ficou tanto. É o grande defensor de uma opinião geoestratégica do Brasil. Por isso fica só dos seres humanos e dos humanos. Está o Brasil, está no centro, onde tudo acontece. E a terceira causa do Brasil, e a reitoria que resulta dessa situação é uma reitoria feroz. Está muito escrito, com bolsos estudantes, o tipo que era considerado o único, provavelmente o único professor que sobreviveu à universidade de Gabriel Ribeiro. Todos estavam desejosos de despertar por digamos, por civil lateral, ele sabia que ia expulsar, e portanto ele calma muito rapidamente, regressa em fevereiro e aí depois já agora, o estudo fica no Brasil. A pergunta é esta: porque é que o estudo não fica no Brasil? Sem dúvida. Há um problema da ditadura militar. Mas é preciso também ter a atenção que, para além da ditadura militar, o Salazar conhecia que estava em Portugal nesse período. E que Portugal estava a viver a primavera da sua instituição. E, portanto, o Agostinho tem um conhecimento grande de Portugal. Tentar perceber o que é que se está a passar aqui e qual vai ser o destino disto, porque alguma coisa poderia acontecer. E muito diferente. A guerra das colónias não se podia combinar. O espírito em tudo isto que iria ter de ser resolvido e de uma forma muito diferente daquela que eu tinha encarado e, portanto, alguma coisa iria acontecer. E o espírito sempre que alguma coisa muito mais interessante vai acontecer em Portugal do que propriamente no Brasil e no Brasil. Nós temos 25 anos no Brasil. Não, 25 anos no Brasil. O Agostinho fez 60 anos em 66, em 69, em fevereiro de 69, fez 63. É um homem, digamos, tem uma reforma. Ela tem que não sei como é a reforma. É como é a reforma do Brasil. Ou em 76 anos, quando faz 30 anos. Porque o Agostinho não tinha descontos suficientes. O Agostinho, o primeiro emprego que tem no Brasil, o Agostinho ainda vai para o Uruguai, ainda vai para a Argentina, eu diria que em 49 que o Agostinho tem o primeiro emprego, que é o Agostinho. Entre 49 e 69 são pequenos descontos que o Agostinho faz no Brasil. Não pode ter uma reforma, mas o Agostinho vai para não temos nada, mas isto é a favor do princípio do Agostinho. O Agostinho podia ter ido para Santa Catarina, estava lá no Brasil, podia ter ido para Santa Catarina. Tinha lá, ele era professor de Santa Catarina. E, portanto, lá continuava a fazer os seus descontos até ao final. Mas
Pois, o Agostinho era o mais intelectual. Mais intelectual. Quando é que ele vai para o Brasil? 44. 44? 44. Então, aquela carta do Fernando Pessoa que ele escreve quando o Agostinho da Silva vai para o Brasil, e o Fernando Pessoa é a única pessoa que escreve no Diário de Notícias. Não. Aqui estamos a falar de 34 da Lei Cabral. Isso é 34. É o Diário de Notícias, o artigo de Fernando Pessoa sobre a Lei das Associações Históricas. Diário de Pessoa, exatamente. E o cruzamento do Agostinho da Silva com essa lei. É que ele é, segundo dizem, não único. Porque houve outro, que não se sabe quem foi, que se recusou a assinar a declaração de todos os funcionários públicos foram obrigados a assinar, dizer que não pertenciam a nenhuma associação secreta. O Agostinho recusou-se a assinar essa declaração. Não, mas já havia que só do atentado, não sou o atentado da Maria e a Maria Toda a Maria 34 para a cidade de Bolsa. Toda a gente assinou. Tudo que era funcionário público assinou. Ele vai para o Brasil por causa disso. Não teve que ter nada. Devia ser também muito chato. Toda a gente assinou. O Agostinho da Silva não assinou. É exilado para o Brasil. Ele vai por vontade própria. Ainda tem uma bolsa de vida, depois ainda faz a hora dos cadernos, das biografias, ainda está a ser nova, e em 44, o Agostinho, em novembro de 44, o Agostinho vai para o Brasil. Mas não arranja um trabalho público, não é só assim. O Agostinho está em São Paulo, vai em 45, vai para a Argentina. E ainda a Argentina trabalha. É professor, ainda depois vai para o Uruguai, ainda dá umas aulas, em 47 regressa ao Brasil, mas para fazer uma comunidade. O Agostinho tem uma grande comunidade na Serra da Itaquiana entre 47 e 49. É uma grande comunidade, posso dizer, ensina aos camponeses a ler, trabalha com eles, faz uma experiência de vida, uma espécie de. Eu vi aqui o período pós-guerra como a grande reconstrução do mundo, a grande reconstrução do mundo depois da Bomba Atômica. Como tinha acontecido na Idade Média na Europa com as comunidades beneditinas no início da Idade Média. Eu vi o projeto que tem de Itaquiana como algo assim, o nascimento do novo mundo depois do Apocalipse. A Segunda Guerra Mundial foi gigantesco. Era preciso fazer uma cheia. É uma comunidade, é uma experiência interessantíssima. É um período algo conhecido da vida do Agostinho. São 2 anos, 45 e 47, mas com uma riqueza extraordinária. E com muita juventude brasileira que apanhou esta mensagem do Agostinho. O Agostinho defende uma herança do Brasil, que nós não temos consciência do mundo e em pontos muito diversificados, riquíssimos. Este é o Deus. Há um contacto neste período com o movimento para o mundo católico do ensino. Respondendo à juventude. Não, o movimento universitário, género católico. Eu tenho a impressão que tudo isso acontecerá mais na transição da década de 50 para 60 e se desenvolverá depois da década de 60. Podemos ver aí este período católico do Agostinho e faz algum sentido porque acho que o Agostinho até com alguma empatia ao consumo do diferente. E isso é um período que já é interessante. E há aqui um momento de transição para o ensino das datas, e há aqui estas 2 datas. Em 53, ele vem a Portugal,
a ética da religião. Que é quando sai a ética da religião, Eu digo, eu sei que isto eu digo a pessoa que tem uma dica e chega à conclusão, não sei se certo ou não, que o espírito acho que o extremamente importante, que eu tenho a evidência para além de morrer, e que isso acontece no da transição, ou seja, filhos da pessoa, da transição de 52 para 52. Eu fazer e tem que modificar esta tradição. não quer dizer que eu Sai de brincadeira, não quer dizer que conversa com você. E depois, as lembranças sul-americanas são a continuação, estatisticamente, são continuações. Obviamente, são uma teologia, saem em 57. o primeiro, acho. Por que é que eu busquei isto? Porque estes são textos que são contemporâneos de um texto teórico que é o superação do substantivo. É assim um texto mais cabalão, entre muitas aspas, qualificar ideologicamente o que é impossível e é proibido, digamos, ser sérios, mas é um texto em que o regime parece assumir a sua espiritualidade, religiosidade, a sua cultura católica mais firmemente. Isto no regime tem sempre 4 ou 5 significados e as afirmações muito claras, muito firmes, nítidas do regime são sempre possíveis de serem equacionadas de várias maneiras, mas eu diria que é preciso ver este texto se fosse uma coisa muito positiva, que é 56, à luz destas memórias que são fruto desta experiência quase memória e que matizam bastante o conteúdo lógico desse texto, e depois é preciso ver a adesão dele ao concílio. Acho que o regime se percebe que no Brasil há uma igreja de base, há uma vivência popular do catolicismo que é bastante diferente da desta que tinha conhecido em Portugal. Aliás, Franco estudou Catolicismo ou cristão? sim, ele era católico ou era cristão? São diferentes. Ele era da Polo, é que os católicos são da Polo. Referindo apenas ao texto de superação do cristianismo de 56 a 57. Se quisermos falar do cristianismo, vamos bastante, vamos ao final dos anos 30, que ele publica o caderno, o cristianismo, e depois em 42, o doutrina cristã. A doutrina cristã é um texto que merece em que os serviços de censura, também Franco estudou, merecem um vivo repúdio por parte do partido por terem deixado aquilo passar. Mas ficamos mais ou menos entendidos sobre o grau de periculosidade que o regime atribui ao regime. Eles vão ouvir, mas deixaram isto passar. E deixaram passar doutrina cristã, de 4 páginas, que é imediatamente apreendido. E porquê que eu escrevo? Eu escrevo a doutrina cristã. Porque o caderno do cristianismo suscitou um imenso debate. Fazendo uma contexto, quando o Agostinho é expulso do município, aspecto de recusar a assinar o documento chamado Declaração de Justiça, que é mãe do Cabral, dedica-se a destaques vários, entre eles dar publicações de amigos, de Colégio Moderno, apanhar o filho do seu diretor, não, ele foi no centro, porque ele foi não foi no centro, ele foi no filho do Estado. Foi. Não, mas fica. Então, explica, mas não estou a comparar, é uma coisa. Como é que é fácil com os Estados? É tudo combinado pelo pai. Leva mais histórias. Mal-estar Estados, mais histórias para ser leite, tal, juventude. E, portanto, o pai talvez foi um salve.
o João diz que ele conhece o Agostinho por causa da Seara Nova, porque o Agostinho, na década de 30, é um dos principais exploradores da Seara Nova. Penso mesmo, e até foi uma dica que o Daniel Missionário de nós, que o Agostinho, nesse período, de alguma maneira, ele estava à frente a produzir a Seara Nova, claro, com a evolução por trás de António Sérgio, que está na Brasil, e Paris, e, portanto, os pessoas da Seara Nova. Mas o António Sérgio não era o grande inimigo? É? O António Sérgio não era o nosso grande inimigo? Não. Este período é o mentor do justiça. Este período é o mentor do justiça. O Agostinho da Silva está a Seara Nova, quando vai ter quando há uma decisão, devido à política financeira e o António Sérgio, portanto, aí surge e diz que as contas de Seara Nova não podem ser as contas do Câmara Reis. E então há uma decisão da Seara Nova, uma decisão de texto. O António Sérgio e o Agostinho da Silva têm juntos. Há um outro aspecto que me parece que seja muito conhecido, que é o seguinte: em 1942, houve a fundação da Terra. E o primeiro número da Terra, antes da Terra ter sido comprada, adquirida pelo setor cultural comunista, a partir de 44, em 42, portanto, sai o número da Terra. Em 43 sai o segundo número da Terra. Era apenas uma dos estudantes do Eduardo. E no primeiro número, isto é que parece, pelo menos isto recentemente, em qualquer lado, eu tenho uma loja de não sabe, mas pode dar a dizer, em 42 sai o primeiro número da Terra. E um dos colaboradores convidados para o primeiro número da Terra será exatamente isto. Só que as pessoas que estão à frente da Versa, ainda não tinham visto, o Eduardo Lourenço e outros, disseram: este não, porque a Versa não sai, de certeza absoluta, não conseguimos tornar a Versa com um artigo do Sul. Vejam, portanto, como o Agostinho da Silva era já extremamente curioso. Relativamente aqui, felicito pela tua intervenção, pelo pé que fizeste, tenho aprendido tanto contigo. Só que dizer uma coisa: o António Sérgio não merece 36, no âmbito, portanto, da divulgação da análise, torna-se expulso da Espanha, é posto na fronteira espanhola. Porque a força foi vários artigos na Terra. Os Estados Comuns, outros pelo que saiu, mas tudo foi posto na fronteira. Depois foi leitor português, não estou a lembrar bem, mas posso dizer que em idade ou em Sevilha ou em Granada, acho que é Granada. E depois regressa, pouco antes da Guerra Civil de Espanha, em 35 dias, ele regressa. Ele regressa. O António Sérgio regressa em 35 Mas em todo o testemunho que o Agostinho dá, o primeiro a regressar é o Agostinho e o António Sérgio. Há passagens silvérias do Agostinho dizendo que no momento quando estava a regressar, o Agostinho enganou-se em Madrid, pelo Alberto Castro, dava para o Agostinho Carvalho, e em que o Agostinho vai no fim de 35 e regressa um bocadinho antes da Guerra Civil, em julho. E há imensos testemunhos do Agostinho dizendo que no momento que está a regressar, o António Sérgio tem tudo o plano de uma revolução política e que o Agostinho diz: não quero nada disso. Eu tenho planos na cabeça, tudo para apanhar os papéis. Portanto, vai dizer que o António Sérgio, isso mesmo, não tem nada para regressar. Não, para dizer tudo isso. Mas um bocadinho depois vou o âmbito da Guerra Civil Espanhola. Esse período no âmbito já depois das convulsões da Guerra Civil Espanhola. Sim, tudo já é próximo da Guerra Civil. E tudo isto vinha a propósito, de uma questão que não foi contundente a vossa resposta. A minha dúvida é se no período de 47 a 49, a comunidade terciária que há registro ou investido as relações com
desenvolvimento da filosofia da Sim, sim. pode Eu penso que a resposta que o Rui deu é uma resposta satisfatória. É muito difícil. O estudo é uma multiplicidade de fontes, em direções e caminhos. Portanto, há um texto que o estudo escreve bonita que há de chamar loucurão. Portanto, logo à partida nós percebemos o estudo não está longe de nada. O estudo está sempre próximo de tudo. E sempre procurando receber tudo. Eu fui o tempo no estudo, por exemplo, inclusive a semestre do escotismo. Passa a ser chefe da equipe de escoteiro. E toda a família passa a vestir como escoteiro. O estudo existe bastante. A partir de 47, 48, 49, antes começa a haver uma grande comparativamente. só uma dúvida. O movimento esportista com base em Paulo nasce Os anos 20, certo, eu estou colocado e vou dar a palavra ao Rui. Qual é que é o espaço em que há essa decisão? Qual é a época em relação à arte protestante ou católica? Qual é a época? Não, eu costumo ter sempre uma das matrizes é essa. Agora também é verdade que não há algum motivo para esse período. Aí não se ela está contextualizada numa determinada. Não, o Agostinho em relação ao ponto cristão tem sempre uma fonte cristã. Não há mesmo até se falando que é o eu vou explicar a Ele, essa categoria em particular, é constituída por austríacos